Deu capítulo de número 2. Moisés fala acerca dos edomitas, moabitas e amonitas. Na verdade, aqui o Moisés, ele vai colocar uma restrição para Israel quanto à posse da terra pertencente aos descendentes de Ló e aos descendentes de Esaú. Na verdade, são parentes de Israel, que no caso, eles não poderiam possuir a terra deles ou fazer guerra a eles, porque na verdade eles eram aparentados. Pelo contrário, Israel deveria tratá-los com humanidade e eles teriam a sua terra. A terra de Canaã era a terra de Israel e não a terra de Edom, ou a terra de Moabe, ou a terra de Amon. Diz assim no capítulo de número 2. Depois viramo-nos e caminhamos ao deserto, caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito. E muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Seir são aquelas montanhas ali ao sul do mapa da Palestina. Você olhando na Palestina, você consegue ver na parte de baixo do mapa, né, a sudoeste, para dizer a verdade, nem a sudeste, melhor dizendo, de Canaã. Então o Senhor me falou dizendo: tendes já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: passarei pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Seir é o nome das montanhas. E eles terão medo de vós, porém guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé. Porquanto a Esaú tenho dado a montanha de Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para deles comprareis por dinheiro. Pois o Senhor teu Deus te abençoa em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo. Coisa nenhuma te faltou. Então ele está dizendo o seguinte: olha, a terra de Seir é a terra dos filhos de Edom. Então, na verdade, não encoste nessa terra, nem uma pisada de pé, porque na verdade a terra de vocês é outra, e eu abençoei vocês. Então, na verdade, tudo que vocês adquirirem deles será por paga, será por dinheiro. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber, nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, e não contendas com eles em peleja, porque te não darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar aos filhos de Ló por herança. Ar é uma cidade importantíssima dentro do território dos filhos de Moabe. Então ele está dizendo o seguinte: Moabe é a herança de Ló, assim como Amon. Então vocês não entrarão nos termos deles. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. Também estes foram contados por gigantes como os anaquins, e os moabitas lhes chamavam Emins. Dante os horreus também habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si, e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. E está querendo dizer o seguinte: olha, vocês não podem entrar no território dos moabitas ou dos edomitas, porque eles já suaram a camisa para conquistarem aquelas regiões. Inclusive, diz aqui, ali existiam muitos gigantes, os Emins, homens de grande estatura, semelhantes aos anaquins. E o interessante que ele diz que tanto os moabitas, como os amonitas, quanto os edomitas, eles tiveram peito, virtude e desapossaram os seus antigos moradores. Então, na verdade, é que nós entendemos que os de fora tinham mais consciência do que os próprios filhos de Deus, né? Aí diz assim no versículo 13, levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. E os dias que caminhamos desde Cádiz Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, você entende isso? Até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu no meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Porque na verdade a caminhada, nós já falamos muito isso, não duraria 2 anos, desde a saída do Egito até a posse de Canaã.
2 anos estourando, talvez chegasse. Mas na verdade, eles, por sua transgressão, foram condenados a caminhar 40 anos no deserto. Então esses 40 anos de deserto, eles ficaram de Cádiz Barneia para chegar num espaço minúsculo. Então eles ficavam rodando, girando, e não chegavam na terra prometida. Assim também foi contra eles a mão do Senhor, para os destruir no meio do arraial até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte, do meio do arraial, o Senhor me falou dizendo: hoje passarás por Ar, pelos termos de Moabe, como nós falamos, né? Ar dos Moabitas. E chegarás até defronte dos filhos de Amon, que são os Amonitas. Não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon te não darei herança, porquanto os filhos de Ló a tenho dado por herança. Então também Amon, assim como Moabe, receberiam a terra que era a terra dos filhos de Ló. Também esta foi contada por terra dos gigantes. Dantes nela habitavam gigantes, e os amonitas lhe chamavam Zanzumins. Um povo grande, numeroso e alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os horreus. E os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no seu lugar até este dia. Ainda tem mais, ó. Também os caftorins que saíram de Caftor destruíram os aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitavam no seu lugar. Na verdade, aqui fala de outras classes de gigantes, já percebeu? Fala caftorins, zanzumins, emins. Então eram diversos os homens de grande estatura, e eles conseguiram prevalecer sobre eles. Isso aqui era uma grande lição de moral, porque aqueles que não eram o povo de Deus, oficialmente falando, no caso Israel, já haviam conquistado grandes nações fortes e numerosas. Na verdade, o povo que era de Deus, que era Israel, ficou com medo de invadir a terra. Aí ele diz assim: levantai-vos e parti, passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, Amorreu, rei de Hesbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um temor diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama temerão diante de ti e se angustiarão. Quer dizer, debaixo do céu são as nações do mundo. Está dizendo que as nações do mundo ouviriam a fama de Israel e temeriam grandemente. 26, ó. Então mandei mensageiro desde o deserto de Quedemote a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. Foi o que nós já vimos anteriormente. Eles queriam passar por uma rota chamada Estrada Real, ou Caminho da Realeza, que na verdade cruzava toda aquela extensão, desde Seir até chegar em Damasco. Então Israel tentou negociar com Seom, rei de Hesbom, mas você sabe o que aconteceu, né? Aqui no 27 diz: deixa-me passar pela tua terra. Somente pela estrada irei, não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma vender-me-ás por dinheiro, e dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Então somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Então, na verdade, tentaram negociar. Mas aí você sabe o que aconteceu, né? Mas Seom, rei de Hesbom, não quis deixar passar por ele. Porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração, para todar na tua mão, como neste dia se vê. Aquela velha história que nós conhecemos desde o Egito, né? Eles queriam paz, mas o próprio Deus endureceu o coração daquele povo para sair ao encontro de Israel e Israel aniquilá-los. 31. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Seom e a sua terra diante de ti. Começa, pois, a possuí-la, para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo a peleja em Jaza.
E o Senhor nosso Deus nolo deu diante de nós, e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Foi a grande vitória de Israel. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e destruímos todas as cidades, e homens, e mulheres, e crianças. Não deixamos a ninguém. Somente tomamos por presa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Desde Aroé, que está à borda do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro de Gileade. Gileade é aquela parte que vai ficar conhecida na frente. Sendo que Gileade aqui ainda não era a Gileade possuída por Israel. A partir de então, Israel estará tomando conta. Aí diz assim: nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou diante de nós. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem as cidades da montanha. Ribeiro de Jaboque foi ali onde o Jacó lutou com o anjo, lá em Gênesis 32. Nem as cidades da montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Moral da história. O Moisés está fazendo um grande resumo para essa nova geração. Então ele faz uma descrição clara do objetivo central, que era entrar em Canaã, que aquele povo girou os 40 anos, vai morrer no deserto a geração antiga, eles param diante do Jordão, nas planícies de Moabe. Só que ali eles tiveram contato com os edomitas, com os amonitas e com os moabitas. Esses três eram parentes de Israel. Por quê? Amon e Moabe eram descendentes de Ló. E automaticamente Seir ou Edom eram descendentes de Esaú. Então ele não deu essa terra para eles. Eles obedeceram, e automaticamente eles possuíram a terra de Seom, rei de Esbom, e de Og, rei de Bassã, que foram as terras que automaticamente eram de homens também maus, eram cananeus também. E ali já havia um propósito de Deus em destronar aquela região. Como o próprio fato aqui descreve que tanto Amon, quanto Moabe, quanto Seir fizeram a mesma coisa com os gigantes também. Então, na verdade, aqui nós temos uma grande gama de informações a respeito de fatos que nós não tivemos antes nos livros anteriores. Mas o certo é, Moisés faz esse grande discurso para que a nova geração, quando entrasse na Palestina, ou em Canaã, melhor dizendo, que é melhor contextualizado para a época, estivesse dentro dos padrões exigidos pelo Senhor. Este foi Deuteronômio, capítulo de número 2.